minutos. A semana que será curta por causa do feriado prolongado de Corpus Christi começa com a votação de urgência do projeto de lei que suspende o novo decreto que alterou a alíquota do IOF. Vamos então a Brasília para conversar com o repórter Pedro Nascimento. Pedro, mesmo tendo sido reeditado pelo governo para diminuir os impactos das medidas, a Câmara dos Deputados resolveu apressar a discussão do texto com a intenção de derrubar o decreto IOF, né? Bom dia para você. Exatamente. Bom dia para você, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia também para todo mundo que acompanha. É uma confusão essa questão do IOF, né? Na semana passada, no sábado, a gente teve uma reunião do presidente Lula com o Hugo Mota e também outros representantes do Congresso, onde ali parecia ter ficado acertada uma solução a respeito desse assunto. Mas logo depois, o presidente Hugo Mota decidiu pautar esse projeto. É um projeto de decreto legislativo que, na prática, susta um outro decreto do governo federal que trata sobre esse aumento do IOF, o imposto sobre operações financeiras. Segundo Mota, mesmo após essas reuniões, mesmo após essas conversas, o clima entre os deputados é bastante contrário a essa questão de aumento de impostos e também não é muito satisfeito com essa solução que foi proposta pelo governo federal para chegar a essa meta de um déficit zero, né? O governo está cortando gastos e também está tentando aumentar a arrecadação para cumprir as determinações do arcabouço fiscal, mas para isso precisa que o Congresso também ajude com essas propostas. Sobre esse PDL, nesse projeto de decreto legislativo, ele será votado apenas à urgência, ou seja, os deputados vão decidir se esse projeto ele vai tramitar sem aquela necessidade de passar pelas comissões, sem aquela demora que é comum, né, para projetos que passam pelo legislativo e já ser levado direto para o plenário. Com esse projeto sendo levado direto para o plenário, ele precisa de 257 votos dos 513 deputados e, se aprovado, ele, portanto, susta esse decreto que foi feito pelo governo federal e que aumentou o IOF. Como eu disse, há uma queda de braço muito grande entre o governo e o legislativo com relação a esse assunto e, em meio a esse embate, o Ministério da Fazenda, inclusive, já até revisou parcialmente esse aumento do IOF, que teve uma forte reação do mercado, mas isso ainda não foi o suficiente na avaliação do Congresso Nacional. Lembrando que o governo também publicou uma medida provisória com compensações fiscais, que ainda será votada pelo Congresso Nacional. Essa medida provisória ela tem uma validade de 120 dias, precisa desse aval do Legislativo e tudo isso ocorre, como eu disse, nesse esforço para equilibrar as contas públicas. O governo já anunciou o congelamento de 31 bilhões de reais no orçamento desse ano. A meta era que arrecadasse mais 20 bilhões com esse aumento do IOF. Claro, isso não vai acabar não acontecendo por conta dessa pressão do Legislativo, mas medidas alternativas precisam ser apresentadas e é nesse momento que a gente está nesse embate entre o Legislativo e o Executivo. Se isso for aprovado, claro, agora vira cena para os próximos capítulos, porque como a gente tem esse feriado de Corpus Christi no meio da semana, não tem muito tempo para votação durante esses próximos dias, então esse é um assunto que deve se arrastar ainda pela próxima semana.